Olá! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Se Salva Cristão. Graça e paz a todos. Prepare-se para poder desfrutar de um momento com Deus, mas antes, eu convido você para fazer parte de um bem maior. Convido você a divulgar e a compartilhar este vídeo. Seja com seus amigos, seus familiares, mas compartilhe. Assim podemos levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Muito obrigado. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. 1 Timóteo 4,6. Os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Hebreus 13,21. Mas alguém em certo lugar testemunhou, dizendo, que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Hebreus 2,6. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Atos 17,26. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Marcos 14,41. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Colossenses 3,11. Pois o Senhor deu a ordem, e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Amós 6,11. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Provérbios 24,25. Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse, que o rei não faça mal a seu servo Davi, ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. 1 Samuel 19,4. Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente. Deuteronômio 15,4. Se, então, alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo. Ou, ali está ele, não acreditem. Mateus 24,23. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Lucas 9,32. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos terão misericórdia deles, e eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará, se vocês se voltarem para ele. 2 Crônicas 30,9. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Romanos 16,18. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que ele morrerá na Babilônia,
na terra do rei que o pôs no trono, cujo juramento ele desprezou e cujo tratado ele rompeu. Ezequiel 17,16. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher, e a amou, assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Gênesis 24,67. O rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Atos 26,30. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Apocalipse 5,7. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Marcos 10,52. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Atos 21,35. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus, o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Juízes 16,24. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, e isto é o meu corpo. Marcos 14,22. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que Ele jamais nos deixe nem nos abandone. 1 Reis 8,57. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Marcos 10,25. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. 1 Samuel 4,2. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Lucas 8,4. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Daniel 11,24. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Mateus 8,17. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Romanos 6,13. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Atos 13,34. Vários dias depois, Félix veio com Drúxila sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Atos 24,24. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Lucas 24,51. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5,8.
Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus 12,15. Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Jonas 1,9. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa do amigo. Jó 16,21. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Gênesis 26,20. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Salmos 86,5. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3,6. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. 2 Coríntios 5,4. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários, e orava. Lucas 5,16. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Lucas 10,29. Examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. 2 Coríntios 13,5. E foi assim que Salomão, junto com todo o Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. Comemoraram diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. 1 Reis 8,65. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Romanos 16,9. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Lucas 8,37. Cada soldado pegou o adversário pela cabeça e fincou-lhe o punhal no lado, e juntos caíram mortos. Por isso aquele lugar, situado em Gibeon, foi chamado Eucate Azurim. 2 Samuel 2,16. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. João 8,39. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu de amar o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Josué 22,5. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Mas lhe prometeu que ele e, depois dele, seus descendentes, possuiriam a terra, embora, naquele tempo, Abraão não tivesse filhos. Atos 7,5. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1,21.
Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. Salmos 66,16. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo. Lucas 8,38. Gritaram por socorro, mas não houve quem o salvasse, clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Salmos 18,41. Gritaram por socorro, mas não havia quem o salvasse, gritaram ao Senhor, mas ele não respondeu. 2 Samuel 22,42. Se, então, alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou, vejam, ali está ele, não acreditem. Marcos 13,21. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. 2 Reis 5,11. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Salmos 77,13. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24,3. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Salmos 60,12. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pesará os nossos adversários. Salmos 108,13. Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Êxodo 21,13. Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. 1 Coríntios 9,10. Ele fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois, depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros, para sua ruína. 2 Crônicas 22,4. Mas os fariseus diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Mateus 9,34. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram de pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Apocalipse 11,11. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Lucas 24,19. Davi, contudo, fez um juramento e disse, seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia, e pensou, Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. 1 Samuel 20,3. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Lucas 9,60. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Salmo 107,19.
pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Romanos 15,19. Pensa que ele vai lhe implorar misericórdia e lhe vai falar palavras amáveis? Jó 41,3. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez. João 7,31. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Lucas 18,25. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Atos 10,42. Qual das árvores do Éden pode comparar-se a você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para baixo da terra, junto com as árvores do Éden. Você jazerá entre os incircuncisos, com os que foram mortos pela espada. Aí estão o faraó e todo o seu grande povo, palavra do soberano Senhor. Ezequiel 31,18. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas 4,2. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Efésios 2,20. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Colossenses 2,6. Por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Romanos 14,9. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Romanos 10,7. Ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. 1 Reis 20,42. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto, pausa Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Salmo 57,3. Ele veio a Jesus, à noite, e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. João 3,2. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Lucas 9,20. Então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. 2 Samuel 15,14. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se, e ele começou a ensiná-los. Marcos 2,13. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça.
1 Reis 3,11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. 1 João 4,11. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. 2 Crônicas 20,15. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. 2 Samuel 23,10. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Salmos 95,7. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. 1 Coríntios 8,6. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Daniel 11,37. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, ele deve ser mais temido que todos os deuses. 1 Crônicas 16,25. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. 2 Timóteo 4,14. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Lucas 6,8. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados, e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito, com grande poder os fez sair daquele país. Atos 13,17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Mateus 3,16. Mas ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que vivem no Egito, eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano Senhor. Jeremias 44,26. Depois se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Jó 2,13. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6,6. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe como por uma atiradeira.
1 Samuel 25,29. Então ficou em pé, à entrada do acampamento, e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Êxodo 32,26. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Joaquim. Jeremias 52,2. Mas quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. João 19,33. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Hebreus 11,4. Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Gênesis 43,14. Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense. Romanos 11,35. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será morto no lugar dos holocaustos. Levítico 4,29. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Efésios 2,14. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Atos 19,33. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 1 Coríntios 5,7. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: Que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar, e todo este povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde. Êxodo 18,14. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Marcos 10,23. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: Aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Hebreus 2,13. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Marcos 2,4. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pesará os seus altos. Deuteronômio 33,29. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15,7. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. João 9,22.
Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, e diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12,11. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Atos 23,6. Mas ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos antepassados. Deuteronômio 6,23. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, e isto é o meu corpo. Mateus 26,26. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. 2 Crônicas 31,20. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Lucas 2,38. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Atos 13,37. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Meu filho Salomão, e só ele, foi quem Deus escolheu. Mas ele é jovem e inexperiente e a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. 1 Crônicas 29,1. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Colossenses 1,7. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento, por causa de sua amizade por ele, pois ele havia se tornado seu amigo leal. 1 Samuel 20,17. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas, pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir a vocês. 2 Coríntios 13,4. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã, mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. 1 Samuel 19,11. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Atos 28,24. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Lucas 7,11. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6,12. E as outras nações a quem o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares a oeste do Eufrates. Esdras 4,10. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Romanos 9,3. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José, e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos,
tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Gênesis 43,18. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz, para discipliná-los. Na terra, mostrou-lhes o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. Deuteronômio 4,36. Por isso assim diz o soberano Senhor: juro pela minha vida que farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que ele rompeu. Ezequiel 17,19. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este, crucificado. 1 Coríntios 2,2. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquela tempo ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Miqueias 3,4. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Romanos 1,5. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. João 6,27. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Marcos 5,40. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo, a outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Judas 1,23. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Lucas 22,33. Ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando meu outro filho. E disse ele: eu juro pelo nome do Senhor, que nem um só fio de cabelo da cabeça de seu filho cairá. 2 Samuel 14,11. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti minha oração e responde-me, por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Salmo 69,13. Pois ele se põe ao lado do pobre para salvá-lo daqueles que o condenam. Salmo 109,31. Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Jó 13,8. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Romanos 7,13. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Romanos 12,1. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Salmo 62,6. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Salmo 62,2. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus.
Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. 2 Crônicas 26,5. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. João 6,31. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. 1 João 4,13. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. 1 Coríntios 15,42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. João 4,39. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26,64. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. 1 Coríntios 4,15. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4,6. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. 2 Reis 19,19. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Isaías 37,20. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mateus 19,24. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4,13. Mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. João 5,42. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Lucas 23,41. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Mateus 26,6. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou. Mateus 22,41. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10,14. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Salmos 86,2. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Salmos 135,5. Disse-lhes Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. João 8,42. Depois disso, declara o Senhor, entregareis Edequias, rei de Judá, seus conselheiros e o povo desta cidade que sobreviver, à peste, à espada e à fome, e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia,
dos inimigos deles e daqueles que querem tirar-lhes a vida. Ele os matará à espada sem piedade nem misericórdia, não terá deles nenhuma compaixão. Jeremias 21,7. Mas como poderá ela descansar quando o Senhor lhe deu ordens, quando ele lhe ordenou que ataque Ascalon e o litoral? Jeremias 47,7. Pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12,3. Um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, juntamente com a oferta de cereal. Assim o sacerdote fará propiciação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Levítico 14,31. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Marcos 16,19. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Isaías 38,20. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Romanos 10,1. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. 2 Coríntios 2,8. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. 1 Reis 8,56. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha, e com óleo extraído do penhasco pedregoso. Deuteronômio 32,13. No 12º dia do primeiro mês nós partimos do canal de Aava e fomos para Jerusalém. A mão do nosso Deus esteve sobre nós, e Ele nos protegeu do ataque de inimigos e assaltantes pelo caminho. Esdras 8,31. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Gênesis 26,7. Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Lucas 6,4. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Atos 4,33. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim. Lucas 22,67. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória, foi pela tua mão direita, pelo teu braço, e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Salmos 44,3. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos 10,47. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho.
e estou furioso a ponto de querer morrer. Jonas 4,9. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27,54. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus 3,12. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. 2 Reis 14,3. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso, ele não os abandonará, nem os destruirá nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Deuteronômio 4,31. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Marcos 6,16. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Colossenses 1,27. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Romanos 9,5. O templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. 2 Crônicas 2,5. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. 1 Coríntios 3,10. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar das portas a guerra. Isaías 28,6. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. 1 Pedro 1,22. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados quando os tirou do Egito. 1 Reis 8,21. Então, os 2 coros encarregados das ações de graças, assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz eu acompanhado da metade dos oficiais. Neemias 12,40. Não fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. Deuteronômio 7,21. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os espíritas da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? 1 Samuel 28,9. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmos 18,2. Saul atendeu a Jonatas e fez este juramento: juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. 1 Samuel 19,6. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. Lucas 3,15. Venham, voltemos para o Senhor.
Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Oséias 6,1. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Marcos 5,21. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Atos 16,18. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Marcos 9,10. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. 1 Reis 3,21. Ele virá e atacará o Egito, trará a morte aos destinados à morte, cativeiro aos destinados ao cativeiro, e espada aos destinados a morrer pela espada. Jeremias 43,11. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Romanos 10,6. Salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Lucas 1,71. Dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Apocalipse 11,17. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Marcos 15,39. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: salva-me, tu és meu Deus. Isaías 44,17. Dia após dia o rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária enquanto ele viveu, até o dia de sua morte. Jeremias 52,34. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Lucas 3,17. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esdras 8,23. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Salmo 105,7. Ele é o Senhor, o nosso Deus, seus domínio alcança toda a terra. 1 Crônicas 16,14. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Marcos 6,39. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Filipenses 2,1. Que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo: ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele lhe falar, e nós o faremos. Jeremias 42,20. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios 4,16. O meu Deus é a minha rocha,
em que me refúgio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador, que me salva dos violentos. 2 Samuel 22,3. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Josué 4,24. Ele declarou que lhes dará uma posição de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, para o seu Deus, conforme ele prometeu. Deuteronômio 26,19. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Atos 22,3. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45,5. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor, Ele é bom, e seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Esdras 3,11. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto ao chão, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. 2 Crônicas 7,3. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João 4,21. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Mateus 20,13. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8,9. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. 2 Tessalonicenses 2,16. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Efésios 2,4. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais. Efésios 1,20. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Efésios 2,5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,3. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas 1,21. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo 1,10.
Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1,4. Nisto conhecemos o que é o amor: Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. 1 Timóteo 1,14. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. 1 Coríntios 15,15. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5,21. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15,57. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Filemon 1,3. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1,2. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Filipenses 1,2. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1,3. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Atos 4,10. Que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3,6. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1,3. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. 2 Coríntios 13,14. Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Atos 17,3. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Apocalipse 1,5. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Romanos 16,24. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. 2 Coríntios 1,3. De acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 3,11. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses 3,1. Mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor.
Romanos 4,24. À Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1,2. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. 1 Tessalonicenses 5,28. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12,2. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. João 6,11. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 5,2. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,8. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês. 2 Tessalonicenses 2,1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. 2 Coríntios 1,1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. 1 Timóteo 1,1. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. João 20,31. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos 8,34. Mas, por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7,8. E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3,19. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4,16. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade. 1 Timóteo 6,3. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Judas 1,25. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Atos 23,29. Deem graças ao Senhor,
porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmo 118,29. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. 1 Crônicas 16,34. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Salmo 136,1. Ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Romanos 16,27. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Tiago 1,1. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Filipenses 1,8. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Atos 28,31. Diga-nos o que devemos dizer a Ele, não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. Jó 37,19. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Gênesis 19,17. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. 1 Coríntios 4,10. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5,6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Hebreus 6,1. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Mateus 15,35. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. 2 Coríntios 10,7. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Gênesis 34,3. O Cristo, o Rei de Israel. Desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Marcos 15,32. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. 2 Coríntios 4,10. Depois dele os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele Asabias, governador de meio distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Neemias 3,17. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas.
Provérbios 27,3. Por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Romanos 14,9. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. Romanos 10,7. Ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso, é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. 1 Reis 20,42. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto, pausa Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Salmo 57,3. Ele veio a Jesus, à noite, e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. João 3,2. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Lucas 9,20. Então Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. 2 Samuel 15,14. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se, e ele começou a ensiná-los. Marcos 2,13. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça. 1 Reis 3,11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. 1 João 4,11. Ele disse: escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. 2 Crônicas 20,15. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. 2 Samuel 23,10. Pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Salmos 95,7. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. 1 Coríntios 8,6. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Daniel 11,37. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, ele deve ser mais temido que todos os deuses. 1 Crônicas 16,25. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação,
Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. 2 Timóteo 4,14.